Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora ao evento Uma Política de Inovação para o Metrô. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, facebook.com/mobilabsp. E para fazer a abertura do evento, gostaria de chamar o presidente do Metrô de São Paulo, Paulo Menezes Figueiredo. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Agradecer a presença do meu amigo Roberto Aguni, o eterno lutador aí da inovação na estrutura do governo do estado, o professor Nicolau, que veio aqui brilhantar o nosso evento com relação à política de inovação para o metrô. Antes de tudo, eu queria agradecer aqui o espaço cedido, que eu não conhecia, da Secretaria de Mobilidade Municipal, que gentilmente está cedendo aqui para a gente fazer esse evento formal, mas vamos tentar transformá-lo no mais informal possível, tá certo? O metrô, conhecido na comunidade de transporte, nos 50 anos que ele opera e constrói como uma empresa que sempre buscou a inovação, seja ela na parte de tecnologia, de engenharia, seja ela na parte de relacionamento com pessoas. E isso é uma busca que deve ser incessante no nosso ramo de atuação. Perdemos aí um pouquinho de contato com isso em função da nossa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de ficar preocupado com datas e entregas, mas que se a gente tivesse mantido o nosso interesse na inovação, nós teríamos conseguido isso com mais facilidade e mais tranquilidade. Então, eu acho que o primeiro passo da criação do nosso núcleo de inovação dentro da companhia, com o apoio dos devidos órgãos e entidades que trabalham com esta matéria, vamos dizer assim, e acho importante, hoje nós estamos aqui também, a Valéria me falou, seria como se uma finalização de um curso que foi dado, tá certo, Valéria? Não só para metroviários, também como pessoas de outras entidades, Acho que é uma semente que deve prosperar e progredir, esse espaço aqui diz muito para a gente, com relação à possibilidade de você estar proporcionando uma busca de alternativas e novidades, e eu acho que é para isso que a gente tem que voltar agora às nossas expectativas. Por isso que essa data de hoje tem esse início de processo de institucionalização dentro da companhia do metrô, desse núcleo de tecnologia e inovação, ou inovação e tecnologia. O trabalho com a gestão de conhecimento é importante, é um foco desta diretoria. Nós estamos trabalhando no sentido de que a companhia se reinvente sobre todos os aspectos, questão não só de busca de uma inovação numa onda que vem sendo implementada mundialmente, vamos dizer assim, mas na busca de reinventar a companhia, buscar sua sustentabilidade e mostrar as técnicas que nós temos, a vontade do nosso corpo de empregados e principalmente a possibilidade que o mercado apresenta com relação a esse campo a ser explorado. Então, queria agradecer a presença de todos, esperamos aqui um evento bem profícuo e que todos tenhamos aí uma boa visão sobre a matéria. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Menezes. E agora nós vamos chamar para falar do Núcleo de Inovação Tecnológica e as oportunidades, o NIT, e as oportunidades para o metrô, o professor Arnaldo da Silva Júnior, doutor e livre docente da FIA-USP. Obrigado. Boa tarde. Mais uma vez, um enorme prazer estar aqui em frente a essa turma. Foi um trabalho muito interessante, com muita participação de todos, discutir sobre política de inovação, política de propriedade intelectual e caminhos para o futuro. Com algumas poucas palavras, gostaria de falar que é o início de uma grande responsabilidade, porque você fazer uma política de inovação, uma política de propriedade intelectual, montar um núcleo de inovação tecnológica
por toda a sua complexidade, ainda é a parte mais fácil do trabalho. Tudo aquilo que esse processo vai desencadear, isso sim é o verdadeiro desafio, porque são essas ações desencadeadas a partir dessa política que vão determinar de fato a efetividade do processo de inovação no metrô e nesse alinhamento. O metrô ele tem um desafio muito grande, porque ele tem uma estrutura muito grande, uma infraestrutura, um investimento que, para ele crescer, se ampliar e prestar serviço para todas essas milhares, milhões de pessoas, leva tempo. E hoje as mudanças na sociedade, no ser humano, estão acontecendo cada vez mais depressa. Alguns especialistas estão dizendo que o termo realidade virtual já está ficando em desuso, porque é, na verdade, uma segunda realidade real que as pessoas vivem, né? Hoje, cada um com o seu dispositivo, o seu smartphone, ela não existe mais apenas nesse plano físico, tridimensional. Antigamente, transportar uma pessoa significava levar o corpo dela. Agora, além de você levar o corpo da pessoa, você também tem que conduzir o espírito. Esse espírito que pode estar presente num outro ambiente, numa outra realidade, coletando uma série de informações, interagindo com outras pessoas e outros espaços. Então, o dia a dia das pessoas está mudando muito, a expectativa do que ela acha que é uma qualidade de vida, uma qualidade de serviço, se revolucionou, e é muito importante que o metrô se alinhe com esse processo e o faça rapidamente, porque essas mudanças estão acontecendo muito rápido. E na minha visão, e olhando o trabalho do grupo da turma, né, no coletivo da visão de todas, as ações de comunicação foram as que ganharam a maior ênfase nessa necessidade, e eu concordo, porque se você tem que fazer um metrô mais customizável, mais na visão do seu usuário, algo que seja uma experiência mais pessoal e que também a leve nesse caminho virtual, há uma necessidade de se montar uma verdadeira antena digital para não só coletar as informações, os anseios dessa população que utiliza o metrô, e também saber comunicar para fora com os diversos interessados na cadeia. Em termos de oportunidades que isso abre, é algo muito grande, não dá para enumerar aqui. Quando a gente fala talvez em dificuldades de você inovar utilizando infraestrutura existente, o espaço virtual é algo totalmente indefinido. Quantas oportunidades de inovação ou de negócios ou de interação com o ambiente produtivo, com a sociedade, não são possíveis através desse ambiente virtual? O metrô ele representa muito a integração de interesses, porque são poucas empresas que eu conheço que são tão vigiadas diariamente, né? Tem o íntimo da sua operação com equipes de televisão, helicóptero, equipes de solo, vendo se tudo está funcionando. Cada atraso de 1 minuto já provoca efeitos que são visíveis, né? Então a responsabilidade é muito alta, e qualquer benefício que o metrô traga vai ser no sentido de uma integração com um projeto de desenvolvimento urbano da cidade, e que vai ter impactos em todos os setores, no setor produtivo, no setor imobiliário, no tempo que as pessoas têm para poder trabalhar e produzir. Então, para mim, o NIT, especialmente olhando para esse marco legal que abre uma série de possibilidades para tentar tornar o poder público mais ágil e podendo utilizar de mecanismos que não são mecanismos exatamente radicais ou novos, a gente só está usando os nossos direitos como país membro da Organização Mundial do Comércio e signatário de diversos tratados internacionais que permitem que o governo invista em inovação, que dê esse apoio, que as ações voltadas para a inovação sejam mais ágeis, sejam vistas até na forma de exceção perante a outras leis ou regras limitadoras. E nesse sentido, ter uma equipe dedicada a um NIT para estar focado em fazer um trabalho milimétrico nesse sentido, para estar muito bem preparado, para poder apresentar com transparência todos os dados relativos a um projeto de inovação, porque é tudo muito novo e pode ser questionado. Então, eu vejo com muito bons olhos e fundamental, e que seja um NIT forte, tenha sempre esse compromisso da mais alta direção e do Estado como um todo,
que tenha pernas e tenha oxigênio para operar, porque o desafio dele vai ser grande, e que os resultados eles vão ser certeiros e vão ser grandes. Obrigado. Agradeço ao professor Arnaldo. E agora eu gostaria de chamar o diretor de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos, Alberto Epifani. Boa tarde a todos. Eu tive a satisfação de participar no começo desse curso, né, que parece que é o fim, né? Culmina hoje. E, sei lá, eu coloquei algumas preocupações e alguns sentimentos que a gente tinha em relação ao desenvolvimento dessa perspectiva do metrô retomar o protagonismo que teve desde sempre, desde o início da sua criação, nesse desenvolvimento de tecnologia em relação à questão da mobilidade metropolitana. Foi legal, foi muito bom, terminou, parabéns, espero que esse curso sirva para percolar todas as áreas, né, da companhia do metrô, para a gente junto, no esforço coletivo, tentar buscar soluções que façam que a gente sistematicamente, paulatinamente, vá agregando valor nessa coisa de construir o metrô de São Paulo. Não só o metrô, mas com o metrô meio que direcionar a mobilidade da metrópole. Então, esse é o desafio central que a gente espera. Em relação ao metrô, o que eu percebo, eu tenho alguns anos de metrô, algumas décadas eu diria, o que eu percebo é que quando a gente começou a fazer metrô, a gente não sabia exatamente o que era, né? E a gente rasgou a cidade, né, em trincheira. Só essa área central aqui que a gente passou com shield, porque é uma área preservada, enfim. O resto a gente abriu uma trincheira daqui até Jabaquara. Interrompeu o fluxo da cidade. Paralisamos a cidade inteira durante 4 anos. Muito fácil de fazer, né? A gente fazia a parede de diafragma, cavava no meio, aí tentava eliminar as interferências que apareciam, fazia uma laje reversa, aí lá embaixo o peão conseguia devolver a parte de cima para a cidade, e lá embaixo o peão conseguia colocar trilho, sistema, etc. Mas era muito engraçado, né? Porque quando a gente foi fazer a linha 3, que é a segunda linha que a gente fez, né? A gente teve que fazer ela em nível. Em nível a gente optou por uma solução modular de construção de estação. A estação tem 8 módulos octamétricos, né, de 12,5. Depois tem um módulo de engate e as salas técnicas ficaram em 3 módulos. Eu estou contando isso porque o estudo para projetar essas salas técnicas em 3 módulos demorou mais de ano para a gente poder concretizar, porque as salas técnicas que a gente colocava nas estações da Norte-Sul, como as estações eram enterradas, era meio como enterrar defunto. Tanto faz o tamanho, cava um buraco aí, custava uma fortuna e beleza. Só que uma sala não conectava a outra, você tinha salas pequenas para equipamentos grandes, salas extremamente grandes para equipamentos pequenos, porque eles foram diminuindo ao longo do tempo, era uma zona total. Quando a gente foi fazer na linha 3, a gente fez um meta-projeto de arquitetura para poder organizar o menor fluxo e a melhor localização. Por isso demorou um tempão. Deu certo, né? Deu certo, só que a tecnologia avançou, enfim, mudou. Então, a gente não sabia direito e a gente nem sei se a gente sabe direito ainda, entendeu? Porque esse é um processo que a gente tem que ir para e passo acompanhando as modificações. Estou falando isso tudo para dizer que, quando a gente começou, o custo disso era basicamente o seguinte, era 50% o civil, 50% material rodante e sistemas. Então, na verdade, não era uma empresa dividida em 2 empresas, né? Tinha quem construía e quem operava. Basicamente era isso. Outro dia a gente foi puxar essa conta e agora está em 85% o civil. 80% a 85%. Vamos dizer 75%, que é mais seguro, né? E 25% material rodante e sistema. Você já mudou essa correlação. O que mudou? Né? Mudou porque eu não consigo mais abrir um canal, né? Uma vala no meio da cidade.
Seria preso no outro dia. Então eu tenho que fazer sem interferência. Então eu tenho que fazer metrô, que é uma obra complexa, que interfere em diferentes sistemas. Não é fazer um prédio, gente, é fazer um subterrâneo de 20 km de extensão sem mexer em cima, sem interferir com ninguém e sem atrasar nada. É complicado. Então, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso do mesmo jeito que eu fazia, mais ou menos do mesmo jeito que eu fazia Norte-Sul. Eu vou fazendo, tenho conhecimento, vou agregando conhecimento e vou indo embora. Mas eu acho que a gente poderia, e esse é o momento, de fazer esse salto na tecnologia. Da gente voltar a ser protagonista de novo, aparecer com um planejamento novo, aparecer com um novo jeito de construir e voltar a reduzir esse custo e transformar em meio a meio novamente. Esse é que é o desafio. Então, o que eu preciso? Eu preciso que se desenvolvam sistemas, mecanismos, percepções no interior da companhia para que eu possa objetivar menores custos, menores prazos e maior confiabilidade no sistema de metrô. E a gente confia que esse é o mecanismo correto, inclusive para poder continuar alavancando recursos nos bancos de fomento multilaterais. Basicamente era o que eu queria dizer para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Alberto Epifani. Vamos agora continuar para abordar o tema contribuições do curso NIT, FIA Unimetro. Eu gostaria de chamar a Silvia Pazini, que ela é chefe da Unimetro, da Universidade Corporativa do Metrô de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Silvia Pazini, eu sou a chefe da Universidade Corporativa do Metrô. Eu vou contar para vocês, então, como é que foi, da onde que surgiu a necessidade da gente fazer essa parceria da FIA. Então, eu trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês em 10 minutinhos. A Unimetro, entre muitas das suas atribuições, ela tem o papel de prospectar o que há de melhor no mercado para colocar a gente aí para a questão aí da gestão do amanhã, né? É capacitar todo o nosso corpo para a questão do futuro. O metrô ele nasceu pioneiro com a inovação e a gente vai resgatar isso, e o papel da universidade é trazer esse conhecimento, porque o conhecimento ele é um dos frameworks para a inovação. Nós observamos que existe um marco legal da inovação, onde mostra claramente que é dever do Estado cuidar da organização. Né? Esse marco legal, ele traz a possibilidade das empresas sofrerem grandes transformações nas empresas públicas. E isso pode trazer uma cultura de inovação nas suas práticas. E também, olhando para o metrô, dentro do Balance Scorecard, do planejamento estratégico, aparece a questão da inovação. É uma das competências organizacionais a questão da inovação para levar a empresa a continuar tendo a sua excelência em transportes. E também para dar conta dessas mudanças de cenário. Para algumas pessoas, essas mudanças elas assustam, para a gente vê como uma oportunidade. E essa oportunidade a gente precisa saber fazer, precisa ir atrás desse conhecimento. E a resposta foi a cocriação de UNIT, um núcleo de inovação tecnológica. Nós tivemos, desde o início, o apoio da diretoria. Eles liberaram os seus principais talentos das áreas. Foram 25 metroviários, representantes de todas as áreas que estiveram conosco presente para construir o que seria esse núcleo de inovação do metrô.
E nós fizemos a parceria com a FIA, nós estamos aqui com o professor Nicolau, ele é o diretor da FIA. E foi uma experiência inédita, porque é o primeiro curso no mercado, no Estado, talvez até no Brasil, em relação à formação de como criar um núcleo de inovação tecnológica, e a FIA foi atrás dos principais especialistas em inovação. Já na primeira aula, o Epifani colocou esse desafio para a gente. Ele falou, faz parte do nosso DNA, nós temos que correr atrás e continuar pioneiro nesse desafio. E na segunda aula, nós tivemos a presença do Aguni. Ele nos apresentou lá uma pesquisa com as 150 maiores empresas em inovação e mostrou para a gente que tinha apenas uma de empresa paulista nessa lista, que é a Sabesp, e nos desafiou. Ele falou que o ano que vem ele quer ver o metrô participando dessa pesquisa e aparecendo. Eu acho que isso mexeu com todos nós, alunos, e deu uma grande vontade da gente poder estar nessa pesquisa que foi feita. Tivemos, então, também a oportunidade de trazer a Sabesp para compartilhar a experiência, quais foram os desafios. O curso ele não foi fácil, porque trabalhar com inovação, falar sobre esse tema, exige que a gente pense diferente. E fazia parte da didática mexer com o nosso mindset. Então, as discussões foram bastante calorosas, tivemos várias reuniões no fim do curso, tivemos que sentar com a FIA também se sentiu desafiada, tivemos que rever algumas aulas. Mas foi muito bom, porque teve muita troca, a gente pôde desafiar o nosso modo de pensar. Nesse curso, além da gente conhecer um pouco da questão da importância do marco legal, a lei da estatal ela vem para facilitar a questão da inovação. A gente aprendeu que não precisa ficar presa nos trâmites da Lei 13.303. Descobrimos também o quanto facilita a gente poder fazer a inovação tendo os parceiros, a presença das universidades, das startups, do governo. Por isso, nós convidamos algumas pessoas. Eu gostaria de saber quem que está aqui na plateia que não é metroviário, que faz parte desse ecossistema de inovação. Então, dizer que, a partir de hoje, o metrô está disponível, pode ligar para a gente, conversar, para a gente começar a estabelecer aí as nossas primeiras parcerias nesse assunto, porque a gente descobriu no curso que a gente não consegue inovar sozinhos com os nossos próprios recursos. E durante o curso foi muito interessante, porque a gente percebeu que na empresa existem várias ações de inovação. E ações com grande potencial de sucesso. O que a gente precisa é sistematizar a questão da inovação, e daí da importância de se ter um núcleo que olhe para essa questão. O fato da gente estar juntos com os alunos da EMTU foi extremamente rico, porque eles estão, sim, a um passinho na nossa frente. Eles já têm esse núcleo e puderam colaborar bastante com a gente nas trocas. E eu acho que é importante dizer que o curso ele teve aí uma aprendizagem aplicada, porque nós tivemos a meta e conseguimos cumprir no último dia de aula. Tivemos que colocar uma aula extra, teve um empenho aí de todos os alunos, as aulas foram bem intensivas, foram 10 encontros, o dia todo, todas as quintas-feiras, e conseguimos fazer os entregáveis, que é uma minuta de versão 0, tanto da política de inovação do metrô, quanto contribuições para a estrutura e atribuições do NIT. Esse material ele vai ser entregue a uma comissão de gestão de conhecimento e inovação, que vai apreciar. E eu gostaria de terminar aqui a minha apresentação dizendo muito obrigada. Agradecer aí o corpo da diretoria, todos os gerentes que disponibilizaram, acreditaram nesse curso desde o início. O Epifani acompanhou passo a passo, ficou muito interessado em saber como é que foi o processo. Agradecer também a FIA,
de estar junto nesse pioneirismo, dos docentes que puderam compartilhar todo o conhecimento e principalmente os alunos. Dizer que hoje, na quinta-feira, né, teve o encerramento do curso, mas que, na verdade, o nosso desafio ele começa hoje. Tá, ok? Então, vocês têm aí o papel de ser agentes de inovação na área de vocês e vocês vão ser chamados para colaborar nos próximos passos que serão dados nesse sentido. É isso, obrigada. Obrigado, Silvia. E agora, para falar sobre a presença do metrô no ecossistema de inovação, eu vou chamar o professor Nicolau Reinhardt. Ele é doutor e livre docente da FIA-USP e coordena projetos e além também da consultoria na área de tecnologia de informação e inovação. Por favor, professor. Okay, boa tarde. É um prazer estar aqui. A minha função nesse momento é muito mais o de agradecer a oportunidade e fazer a apresentação de quem vai trazer o conteúdo que realmente interessa a todos os participantes. Mas eu queria começar primeiro dizendo o porquê do nosso muito obrigado. Nós temos como fundação, com uma forte vinculação com a universidade, uma experiência em ajudar os nossos parceiros a entenderem seus problemas. Nosso papel, talvez mais do que trazer respostas, é fazer as perguntas relevantes, é articular parceiros que possam trazer as contribuições para a solução desses problemas, como fizemos nesse curso também. Mas o caso do metrô, para mim, é algo particular, porque quando nós tratamos com outros clientes, nós, a FIA, nós, a universidade, ajudando um cliente, mas no caso do metrô é um pouquinho diferente. Sem ser muito demagógico, o metrô é de todos nós. Ok? Então nós estamos realmente tratando de uma empresa que é pública, tá? E que atende a todos nós, o que nos dá, em primeiro lugar, uma responsabilidade maior e, em segundo lugar, uma satisfação também de poder participar como cidadão de uma iniciativa que nós entendemos ser muito relevante. Tá? Como o presidente já falou, o metrô foi inovador desde o começo e contribui para que ele possa continuar nessa função de inovação e possa transmitir as suas competências, seus conhecimentos para outros parceiros da área de mobilidade urbana, é para nós particularmente importante. Tá? Foi para nós muito gratificante nesse curso poder articular parceiros diferentes para ajudar a colocar as perguntas e ajudar a encaminhar soluções desde a área jurídica, da área acadêmica, da área de governo, e eu creio que essa composição ela foi muito bem sucedida e na realidade criou também essa competência que nós esperamos poder oferecer para outros órgãos públicos que também queiram seguir um caminho semelhante a esse do metrô, de criar, de formalizar a sua atividade de inovação. Mas realmente o que interessa aos senhores é outra vez colocar o contexto mais amplo da inovação tecnológica, e para isso ninguém melhor do que o Roberto Aguni, que realmente é o pioneiro, como o presidente já falou, o pioneiro da inovação no estado de São Paulo, e eu passo a palavra a ele sem mais delongas para que ele possa trazer o recado para vocês, tá? E uma salva de palmas para o Roberto Agoni. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu estava brincando com o Paulo aqui, perguntou se eu vim conferir para ver se estava implantando o mesmo NIT. Eu disse para ele que sim. Depois de trabalhar 40 anos no Estado, a gente sabe como são promessas e com aqueles que fazem essas promessas se tornarem realidade. Eu vim aqui muito mais, não para conferir, mas para parabenizar a direção do metrô, porque realmente isso é uma realidade, transformar o NIT. Nós tivemos aqui o professor Nicolau, eu e Ari Plons, que a gente teve aqui há alguns meses atrás, está chamando a atenção do metrô quanto a esse novo marco legal, a criação da nova lei de inovação, as oportunidades que o metrô poderia aproveitar, porque o metrô está tentando, como disse o diretor de planejamento, está tentando resgatar aquilo que ele foi antes.
O metrô nasceu, tá certo, como uma empresa altamente inovadora, tem os melhores quadros nesta área aqui no estado de São Paulo. Ele tem tudo que essa nova era precisa para avançar. Ele tem um conhecimento fantástico, e o conhecimento é o principal insumo que gera a inovação neste momento. Então o metrô tem todas as condições, e a gente via, tá certo, a necessidade da implantação do NIT para unir todos os setores do metrô e para que juntos pudessem construir e atender esses novos desafios que são fantásticos. Não se trata mais, tá certo, de trabalhar na capital de São Paulo ou na região metropolitana de São Paulo. O desafio hoje é a macrometrópole. E a macrometrópole, vocês sabem, são mais de 30 milhões de habitantes que vivem nessa macrometrópole. Tá certo? São mais de 172 municípios. Já é problemático trabalhar com 30, 40 municípios na região metropolitana. Imagina na macrometrópole com 170 municípios. E o metrô, nosso ver, o nosso entendimento, ele tem um papel fundamental de ser o protagonista para liderar, tá certo, as políticas de mobilidade urbana que terão que ser implementadas nessa macrometrópole. E o metrô tem tudo para isso. Tem conhecimento, tem experiência, aprende quase que na marra, porque ele aprende fazendo, como foi relatado aqui. E desde há 50 anos que ele vem fazendo isso. Está na hora de aproveitar, de dar uma organizada nesse conhecimento, criar o seu núcleo e fazer com que esse conhecimento se transforme em riqueza. Riqueza para quem? Gerar valor para quem? Que é para a sociedade. Essa é a finalidade do metrô. É isso que ele está fazendo, ele está gerando valor. E olha a quantidade de valor que ele tem gerado nesses últimos anos. O próprio lei das estatais, que obrigou todo mundo a fazer planejamento estratégico, a mostrar como é que ele gera valor para a sociedade. O metrô é fantástico, ele está gerando todo dia, toda hora. E é isso que a gente espera com esse novo NIT. É o metrô criar novos negócios, é ser protagonista no destino, tá certo, da sua própria empresa e ser o líder na questão da mobilidade urbana, nesse desafio que é a macrometrópole, e nesses novos tempos que a gente começa a viver a partir de 1º de janeiro. Melhor do que eu, vocês sabem, tá certo? O ambiente conturbado que a gente tem aí, os desafios que são fantásticos, e eu tenho certeza absoluta do protagonismo que o metrô vai desempenhar nesse futuro próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto. E agora, para fazer então o encerramento do nosso evento, gostaria de chamar o diretor de assuntos corporativos do metrô de São Paulo, Alfredo Falck Neto. Muito boa tarde. O senhor presidente ia fazer o encerramento porque ele precisaria sair um pouquinho antes, mas como a cerimônia foi rápida, então ele me passou. Bom, senhores, eu primeiro, novamente, só agradecer a presença de todos, acho que é o mais importante, né? Queria começar aqui falando um pouquinho do metrô. Agradecer a gerência de recursos humanos, a pessoa da Valéria, da Silvia, de toda a equipe, que foram os grandes protagonistas do início desse trabalho. Evidentemente, contamos com a colaboração do professor Agoni, que esteve com a gente, me lembro, quando estivemos na sala do presidente conversando sobre esse assunto, né? Onde estávamos ainda começando a encaminhar o fato. Enfim, e daí, realidade feita, né? O assunto aconteceu. É particularmente importante isso para a companhia do metrô por tudo aquilo que já foi dito, para nós e para a sociedade. Mas, acima de tudo, eu vou me permitir fazer um comentário. Eu sou o coordenador dos 50 anos do metrô, da comemoração da empresa. E esta, seguramente, é uma das coisas tão ou mais importantes que estão acontecendo no nosso aniversário de 50 anos de fundação. O metrô construiu uma grande história durante esses 50 anos, e esta diretoria, que está aqui representada pelos senhores diretores e o presidente, procurou nesses 4 anos preparar a empresa para os próximos 50 anos. E seguramente este momento é emblemático. Se a gente fosse, de uma forma muito simplista, comparar isso com uma lição feita e entregue à professora, essa receberia aquela estrelinha que todo mundo gostava de ganhar.
Então eu tenho certeza que isto é um momento muito especial e a gente só tem a agradecer a todos aqueles que participaram. E quem estiver daqui 50 anos provavelmente estará conferindo. Muito obrigado por tudo. Bom, muito obrigado então ao Alfredo. Agora eu vou chamar um pouquinho a Silvia aqui para ela falar mais um pouquinho. Para falar mais um pouquinho, para fazer o encerramento do encerramento. Tá bom, então antes de convidá-los para o café, eu esqueci aqui na minha fala de contar que nós somos pioneiros, né, fomos inéditos de fazer a criação desse curso com a FIA. E o Tribunal de Contas do Estado também tem o interesse de criar o seu núcleo de inovação e seguirá os nossos passos. Então, ou seja, a gente já mesmo que plantou uma sementinha, não só aqui dentro, mas como com o Estado. Queria compartilhar isso com vocês. Tá bom? Obrigada, gente. O café aqui do lado, Mônica? Tem um café aqui. Obrigada.